caristia, anemia, anarquia. Caos resultante do fracasso e da surdez de milhões que aceitam uma vida vazia. Eles precisam de socorro, de simpatia, de empatia. Eles querem gritar, sair da paralisia. Mas como gritarão para aquele em que não creram? Como crer se nunca ouviram? Como ouvir se ninguém pregar? Eles são muitos, são únicos, sofrem, choram, vivem sem esperança. Neste mês de setembro, vem orar, vem contribuir, vem proclamar. E assim, enfim, eles ouvirão. Caim, onde está o seu irmão Abel? Com medo, ele respondeu: Não sei. Por quê? Agora preciso ficar cuidando dele a todo instante? Deus sabe de tudo e conhece todos os corações. Disse a Caim: a voz do sangue de Abel clama por justiça. Por causa do seu ato terrível, você será amaldiçoado. Saia imediatamente desta terra e a partir de hoje colocarei uma marca em ti. Ninguém poderá matá-lo,
Olá, tudo bem? Espero que sim. Você sabe o que é unidade cristã? Pois é, essa é a temática da nossa escola bíblica para o mês de setembro. Tenho certeza que assim como tem abençoado as nossas vidas, abençoará a sua vida também. Tem sido um tempo de refrigério para a alma, onde nós temos nos conectado com os nossos irmãos, temos tido o privilégio da presença constante do Espírito Santo através dos testemunhos e do compartilhamento na sala do Zoom e também no Facebook. Portanto, eu quero estender esse convite a você, um convite imperdível, onde você vai enriquecer o seu conhecimento, conhecer mais a respeito da Palavra de Deus e desenvolver o seu relacionamento com o Espírito Santo. Por isso, marque aí na sua agenda. Próximo sábado, às 17 horas. Não perca! E se você ainda quiser acompanhar com a sua lição digital, o link é vozdocenaculo.com.br. Digita lá, baixa sua lição digital e vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Te espero lá. Um abraço, fiquem com Deus. Irmãos, hoje dia 16 de setembro, quarta-feira, culto de adoração ao nosso bondoso Deus. Eu quero iniciar o culto de hoje com o texto de Colossenses 3:23, que nos diz o seguinte: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Esse texto nos motiva a trabalhar com afinco, com dedicação. O culto de hoje também está ligado à motivação. E a motivação, irmãos, é a mola propulsora da vida. Nós precisamos de ter motivação para fazer tudo. E o que é que nos motiva a fazer o que nós fazemos? Santo és, digno de receber a glória e o louvor. Pra sempre eu cantarei. Cordeiro que venceu, pra sempre eu cantarei. O pastor que vai trazer a palavra hoje é o pastor Ariedno Rodrigues de Paula. Ele é o nosso pastor da igreja no Parque Alvorada, em Guarulhos. Pastor Ariedno, bênção de Deus na sua vida. Muito bem-vindo ao nosso culto e a sua participação conosco nessa noite.
E neste momento, quero iniciar com uma oração com todos vocês, irmãos. Eterno Deus, soberano Pai, louvado e exaltado é o teu nome. Pai, nós te bendizemos neste momento de abertura de culto, culto de oração, de louvor, de adoração, culto de pregação da tua palavra. Senhor, nos abençoe, nos alimenta e nos orienta com a tua bênção, com a tua palavra. Dê-nos, Senhor, a tua unção aos nossos irmãos no louvor, a todos, Senhor, que tenham uma participação direta no culto de hoje. Ao nosso pastor Auriedino, Senhor, usa o teu filho, o teu servo, como instrumento para nos trazer uma palavra de enlevo espiritual, de ensinamento, de orientação e de motivação. Pai, nós oramos, Deus te bendizemos. Obrigado, Senhor. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Queridos, hoje nós queremos compartilhar com vocês a palavra de Deus para esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, esse tempo que tem causado em alguns de nós desânimo. E hoje eu quero olhar para a palavra de Deus e ministrar o coração de vocês, falando sobre a oposição em tempo de restauração. E nós falaremos com base no capítulo 4 do livro de Neemias. O livro de Neemias, ele foi escrito por dois personagens, os capítulos 1 a 7 e do capítulo 12, versículo 26 ao capítulo 13, foi Neemias que escreveu. Os capítulos 8 até o capítulo 12, versículo 26, foi Esdras que escreveu. Esse é um livro pós-exílico, escrito aproximadamente em 430 a.C. A história da vida de Neemias, a história desse livro, se desenvolve no momento de desânimo generalizado. Um momento semelhante ao que nós vivemos em meio à crise, em meio à pandemia, sem muita expectativa, sem saber direito o que vai acontecer no futuro, crises no nosso país, crise na política, crise econômica, e muitas vezes tudo isso à nossa volta gera em nós certo desânimo, um desânimo generalizado. O livro de Neemias trata a respeito da restauração da vida, da família, da política, da sociedade e principalmente da igreja. E eu gostaria de convidar você para a gente iniciar essa reflexão, ler o capítulo 4, deixe ele aberto durante a reflexão desta noite. E eu quero convidar você, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Eu quero convidar você a fechar os olhos neste momento, em nome de Jesus, e orar comigo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, eu quero, Senhor, apresentar cada pessoa, cada irmão que nos assiste neste momento e será ministrado pelo Teu Evangelho. Que esta palavra adentre o coração e que esta palavra produza ânimo, produza restauração para a honra e glória do Teu santo nome. Querido e querida irmã, capítulo 4 do livro de Neemias vai tratar a respeito das oposições que Neemias enfrentou ao reconstruir os muros, ao reconstruir o templo. Nessa oportunidade, a reconstrução dos muros, e ele teve várias opções as quais ele teve que lidar e enfrentar. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nesta noite: é impossível fazer a obra de Deus sem oposição. É impossível ser cristão, servir a Deus e não haver oposição. E aí,
diante disso, nós temos no capítulo 4 apresentado algumas armas que o inimigo usa nesse momento para desestabilizar e para tirar dos cristãos esse ânimo, essa força, essa empolgação de continuar realizando a obra do Senhor. Perceba que quando Neemias ele começa a reconstrução do templo, o versículo 1 e o versículo 7 vai dizer para mim e para você que Sambalate, governador de Samaria, ficou irado e indignado. E a palavra de Deus vai mostrar que esse homem político teve tanta raiva que ele queria paralisar aquela obra. E aí, a ira e a indignação do adversário das nossas almas visa parar o trabalho, visa parar a obra a qual nós estamos fazendo. Então, meu irmão, eu quero desafiar você nesta noite a pensar o seu ministério, a pensar a sua vida com Deus, a pensar a sua vida espiritual, de que maneira você tem servido a Deus, de que maneira a sua vida tem sido colocada no altar do Senhor, porque preste bem atenção, o fato de você ser cristão, o fato de você se colocar à disposição de Deus, vai levantar ira e vai levantar indignação, e se a ira não for suficiente para parar o que Deus está querendo fazer através da sua vida, o versículo 1 vai dizer, perceba, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e se escarneceu dos judeus. Se a ira não for suficiente, uma outra arma utilizada pelo inimigo é zombaria e sarcasmo. A maneira mais fácil de se opor a algo que não gostamos é ridicularizá-lo. E o nosso adversário, ele tenta fazer isso com a nossa fé, ele tenta fazer isso com as nossas motivações, com o fato de servirmos a Deus. Por vezes no nosso coração e na nossa mente um questionamento vem, será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena continuar servindo nos ministérios da igreja? Será que vale a pena continuar desenvolvendo o trabalho de proclamação? Será que vale a pena continuar olhando para os de fora? O adversário das nossas vidas tenta ridicularizar aquilo que nos propusemos a fazer para a obra de Deus. No entanto, nós não devemos esquecer que quando o inimigo ri do povo de Deus, ou quando ele tenta ridicularizar o povo de Deus, geralmente é um sinal de que Deus vai abençoar o seu povo de uma forma maravilhosa e transformadora. Em tempos difíceis como que a nossa nação vive, como que o mundo vive, é um tempo de nós olharmos e voltarmos para a palavra de Deus, porque Deus pode nos abençoar de maneira para que as outras pessoas enxergam em nós, enxergam na sua vida o agir extraordinário do Senhor nosso Deus. Uma outra arma que o nosso inimigo usa são ameaças e intimidações. Os inimigos de Neemias tinham que ter cuidado, pois os judeus estavam trabalhando com a permissão naquela ocasião do rei Artaxerxes. Eles não podiam simplesmente reunir as suas tropas e marchar contra Jerusalém, ou seriam acusados de oposição ao imperador, ao rei. Mas eles fizeram ameaças de violência no versículo 8, no versículo 11. E essas ameaças circulou entre os judeus que viviam perto deles. Então muitas vezes o nosso adversário, ele tenta intimidar e ele tenta parar e ele tenta nos desanimar, realizando ameaças, realizando intimidações. E quando olhamos para as nossas forças, achamos que não é possível enfrentarmos todas as oposições físicas, espirituais, políticas que se levantam contra a igreja do Senhor. Uma outra arma que o nosso adversário usa, segundo esse texto bíblico, está no versículo 10 do capítulo 4.
eles utilizam provavelmente um provérbio ou uma música desanimadora que circulava entre os trabalhadores naquele momento. A música dizia: os carregadores já estão cansando e ainda há muito trabalho, muito entulho para carregar. As pessoas estavam cansadas e os escombros não diminuíam. Note que o inimigo ataca muitas vezes quando estamos enfraquecidos, quando estamos cansados. Nesse momento de fraqueza, nós podemos facilmente nos tornar desanimados. Em tempo de distanciamento social, é muito comum ouvirmos de pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão tristes, pessoas que estão sem perspectiva de futuro, pessoas que estão desanimadas. E aí esse texto mostra que quando estamos cansados da situação, cansados da crise econômica, cansados de uma crise política, cansado dessa pandemia, muitas vezes o inimigo usa esse momento de fraqueza para nos desanimar, para gerar tristeza, para gerar desânimo em nossas vidas. Uma quinta arma que o inimigo usa em tempos como esse para nos desanimar é o negativismo. O versículo 12 nos diz assim: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes, perceba, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subiram contra nós. Querido e querida irmã, a crítica e zombaria, lá do versículo 2, o versículo 3, surgiram do inimigo. Mas esse negativismo veio dos próprios judeus que viviam perto do inimigo, diz o versículo 12. Essas pessoas, elas não estavam envolvidas completamente no trabalho da restauração do muro. E sim, elas estavam constantemente sendo alvo, sendo objeto de ataque, porque eles viviam perto do inimigo, na fronteira do inimigo, e assim estavam expostos a constantes ataques negativos sobre o trabalho. O negativismo estava vindo de quem era de dentro. Gente dizendo: não vai dar certo, tem muito trabalho. Olha, eles vão vir de todos os lugares e nós não vamos conseguir. Quantas pessoas dentro das nossas igrejas não são assim? Olha, não adianta evangelizar porque não vai dar certo. Olha, não adianta a gente tentar melhorar a pregação porque os de fora não vão vir. Olha, não adianta melhorarmos a nossa liturgia, o nosso louvor, porque as pessoas não virão. Não adianta a gente orar porque essa bênção nós não vamos conseguir. Tem muita gente dentro da própria igreja que não acredita, que não acha que vai dar certo. Mesmo orando, mesmo participando, ele continua sendo negativista, achando que nada vai acontecer e que nada vai mudar. E uma outra arma que o inimigo usa, versículo 14: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo. O medo é o efeito cumulativo de todos os fatores anteriores. Quando somos bombardeados pelo inimigo constantemente, o efeito que gera é o medo. Ficamos com medo do que vai acontecer. Ficamos com medo de não conseguir. Falta-nos a esperança. Apresentei até agora todas as armas que o nosso adversário, que o sistema, que tudo que está à nossa volta gira para nos desanimar, para nos entristecer. Agora a pergunta é: como levar a obra de Deus adiante apesar da oposição? Como levar a obra de Deus adiante apesar do tempo em que nós estamos vivendo? Sempre que encontramos a oposição, nós temos pelo menos 3 alternativas. A primeira é abandonar o que está fazendo. Tem muita gente que quando a oposição vem, que quando as críticas vêm, a primeira coisa que ela faz é desistir, é desanimar. Outra, essa é a atitude que a maioria das pessoas tomam. Outros, quando vem a oposição, o que ele faz é elaborar um acordo, é conviver com aquilo e tentar viver no mesmo nível.
Agora, quando essa oposição se trata em relação à obra de Deus, à nossa fé, aquilo que acreditamos, nós temos que enfrentar a oposição e continuar trabalhando. Segundo o capítulo 4, Neemias tem algumas atitudes e nós extraímos aqui do capítulo 4 aspectos para vencer a oposição. Você que está desanimado, você que anda abalado, triste neste momento de isolamento social, o capítulo 4 de Neemias nos apresenta 4 aspectos para a gente vencer a oposição, para a gente vencer a ira, para a gente vencer a zombaria, para a gente vencer tudo isso, todas as armas do nosso adversário. Primeira atitude de Neemias, versículo 4. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. A primeira atitude de Neemias é buscar a Deus em oração. Sabe por quê, querido? Muitas vezes damos mais atenção ao que o diabo está dizendo, damos mais atenção ao que a mídia está dizendo, damos mais atenção ao que os políticos à nossa volta estão dizendo e não conseguimos ouvir o que Deus está querendo dizer para nós. Mas só é possível ouvir a voz de Deus quando a gente mergulha na devocional, quando a gente ora, quando a gente se volta para Deus. A primeira atitude de Neemias é buscar a Deus em oração. A melhor coisa a fazer é orar e levar toda a ofensa que recebemos diante de Deus e continuar no trabalho, e continuar lutando, e continuar batalhando. Para de dar ouvido à voz desse mundo, pare de dar ouvido à voz do diabo, pare de dar ouvido àquilo que tenta desanimar você. E ouça o que Deus tem para a sua vida. Segundo aspecto para vencer as oposições, Neemias e o povo colocam o coração no trabalho. Versículo 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Eles colocaram o coração naquilo. Querido irmão, querida irmã, você que está ajudando na liderança da tua igreja, coloque o coração nisso. Ame o que você está fazendo, ame a sua intercessão, ame a proclamação do Evangelho, ame o ministério a qual você está servindo na igreja. Porque quando a gente coloca o coração, as coisas começam a acontecer. E quando as coisas começam a acontecer, o ânimo vem, o ânimo para trabalhar. Coloque o coração naquilo que você está fazendo. Terceiro aspecto para vencer a oposição está no versículo 9. Veja aí o versículo 9 na sua Bíblia. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Eles mantiveram os olhos sobre o inimigo. Não basta orar, ou melhor dizendo, não basta apenas orar, é preciso vigiar. Neemias não estava disposto a deixar que as ameaças interrompessem o trabalho de restauração dos muros. Então, meu irmão, em tempos de grandes desafios como o que nós estamos fazendo, não é tempo de interromper aquilo que Deus está realizando na sua vida, na vida da tua igreja, na vida da tua família. Mas nós precisamos ter cautela. Precisamos entender o cenário. E nesse caso aqui, Neemias coloca o olhar sobre o adversário, sobre o inimigo. Eles continuam trabalhando, eles continuam orando ao nosso Deus, mas eles se preocupam com a vigilância. Então, meu irmão, vigie, mas ore, mas vigie. Ore, mas tenha atitude.
O que Neemias está nos ensinando não é apenas ficar de braços cruzados. O que Neemias está nos ensinando é aquilo que for para eu fazer, aquilo que for para você fazer, nós precisamos executar, nós precisamos colocar a mão na massa. Ah, Deus, eu quero uma liturgia organizada, se eu não me preparar não vai acontecer. Ah, Deus, eu quero que as pessoas venham para a igreja. Se nós não agirmos intencionalmente em direção às pessoas, elas não nos ouvirão. O que Neemias está nos ensinando é que nós precisamos agir. Aquilo que vem às nossas mãos nós precisamos fazer. Se o perigo nos rondar, precisamos ser cautelosos. Tem muita gente que diante desse vírus tem dito assim: ah, eu não preciso colocar máscara, ah, eu não preciso do álcool em gel, ah, eu não preciso manter distanciamento, porque eu sou cristão, Deus está comigo, Deus vai me guardar. Meu irmão, Neemias está dizendo, nós oramos, mas como proteção colocamos guarda de dia e de noite. O que Neemias está nos ensinando, ore, ore querido, ore pela sua vida, ore pela sua casa, ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, mas não esqueça de agir, não esqueça de estar alerta, não esqueça de ter cuidado. A oração é importantíssima para a gente discernir a vontade de Deus para as nossas vidas, mas nós precisamos atuar, e aquilo que for lançado às nossas mãos, nós precisamos fazer. E quando chegarmos ao obstáculo, de maneira em que nós não conseguimos mais agir, o nosso Deus entrará em favor das nossas vidas. O nosso Deus entrará em ação em favor da sua igreja. Quarto e último aspecto para vencer a oposição está no versículo 14. Eles mantiveram suas mentes focadas no Senhor. Veja o versículo 14. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Pelejai, trabalhai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher, pela vossa casa. Tristemente, deixamos os críticos ganharem, porque não somos persistentes em terminar a tarefa que Deus nos concedeu. Porque preferimos olhar para as críticas, preferimos olhar para a oposição, preferimos olhar para aqueles que não estão atuando, para aqueles que trazem palavras de desânimo. Mas Neemias traz uma motivação para o povo que estava trabalhando. Lembrai-vos que o nosso Deus é grande e temível. Então, meu irmão, mantenha sua mente focada em Deus. Mantenha o teu olhar voltado para o Senhor. Não se distraia com aquilo que está à sua volta. Ah, pastor, mas estão falando mal do que nós estamos fazendo. Se é bíblico, se você está servindo a Deus, meu irmão, se você está debaixo da orientação do teu pastor, continue servindo a Deus, porque Deus irá abençoar a tua vida. Neemias está nos ensinando que nós precisamos lembrar, recordar quem é o nosso Deus. E ele diz, o nosso Deus, o nosso Senhor é grande e temível. O nosso Deus, Ele é poderoso. Então, meu irmão, lembre-se quem é o Senhor. Para manter a nossa mente focada, primeira coisa, lembre-se quem é o teu Deus. Quem é o Senhor que você serve. Segundo, trabalhe. Trabalhe por quem, pastor? Trabalhe pela tua casa, pela tua família. Busque ter atitudes que venham transformar e restaurar a tua vida. Mude a tua maneira de agir em relação à tua comunidade de fé, à tua igreja. O que você pode fazer para tornar a tua igreja melhor? O que você pode fazer para tornar a tua igreja mais missional? O que você pode fazer para que a tua igreja tenha mais eficácia na proclamação do Evangelho? O que você pode fazer para a tua esposa se sentir mais amada? O que você pode fazer para o teu esposo se sentir mais respeitado? O que você pode fazer para os teus filhos se sentirem abençoados?
Meu irmão, trabalhe pela tua casa, trabalhe pela tua igreja, lute, mantenha a tua mente focada. Não deixe a tua mente ociosa. Lembrai que o teu Deus é poderoso, que o teu Deus é grande. E enquanto você lembra disso, trabalhe, tenha atitudes. Não fique aí simplesmente chorando e lamentando, desanimado, frustrado. É impressionante como tem gente que diz: a igreja não é mais a mesma, a igreja não evangeliza mais, a igreja não tem mais espiritualidade. Meu irmão, você é a igreja, ore mais, pregue mais, proclame mais, busque mais a unção de Deus. Mantenha sua mente focada. Então, nós temos aqui no capítulo 4 de Neemias, nos ensinando que o meu dever contra o desânimo é continuar lutando, é continuar trabalhando. Ah, pastor, mas os resultados não estão vindo. O meu e o seu dever é trabalhar e não ficar preocupado com os resultados. O trabalho é nosso, é meu, é seu. Os resultados estão nas mãos de Deus. Por isso a nossa função é trabalhar. Tem muita gente que quando vê a ira, tem muita gente que quando vê a indignação, muita gente vê a injustiça, quando vem a zombaria, quando vem o medo, quando vem a frustração, quando vem o desânimo, ele desiste e ele para de trabalhar. Quantos já desistiram? Mas o meu trabalho não é me preocupar com os resultados vêm do Senhor. O Senhor é quem promove, o Senhor é quem promove a restauração, o Senhor é quem envia a bênção. Então, eu preciso fazer o meu trabalho, eu preciso fazer a minha parte, aquilo que o Senhor colocou sobre as minhas mãos para fazer. Faça o mesmo, porque Deus é quem irá garantir os resultados. Então, perceba, as atitudes para vencermos o desânimo, vencermos a oposição, no capítulo 4 de Neemias. Busque a Deus em oração. Coloque o seu coração naquilo que você está fazendo na obra de Deus. Mantenha os olhos sobre o inimigo. Vigie, tenha atitude. Mantenha sua mente focada no Senhor. Que a tua vida, nesse período, seja imensamente abençoada pelo Senhor. Se você está desanimado, eu quero orar por você. Se você está entristecido, eu quero orar pela tua vida. Se você tem sido alvo da oposição, eu quero orar pela tua vida. Pastor, eu não tenho nada disso, também eu quero orar por você para que você continue sendo uma bênção. Então eu quero convidar você neste momento a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos aí onde você está. Porque o Senhor quer ministrar o seu coração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós vivemos um tempo, Senhor, onde o desânimo generalizado tem tomado conta dos nossos corações, das nossas mentes. A incerteza do que está por vir, a insegurança em relação ao futuro, tem, ó Deus amado, sido uma realidade na mente e no coração de muitas pessoas. Assim como foi na época de Neemias. Deus amado, às vezes nos preocupamos com os resultados. E, ó Pai amado, que as lições que Neemias nos ensina possam ser uma realidade na minha vida e na vida dos meus queridos irmãos. Deus amado, que nós tenhamos ousadia e coragem para estar constantemente no altar da oração. Nos ajude, a Deus amado, a entender e discernir a tua vontade para esse tempo. Deus amado, aqueles cujos corações estão na crise, cujos corações estão nessa pandemia, está na preocupação com o vírus, ou está na preocupação política dessa nação. Ah, Senhor, traz paz a esse coração. Traz o coração deles, Senhor, essa tranquilidade. E que eles venham colocar o coração na tua obra, naquilo que o Senhor tem a fazer para essa geração. Deus amado,
Isso não significa, Senhor, que as oposições e que o nosso adversário não tentará contra as nossas vidas. Por isso, Senhor, nos dê sabedoria para estarmos alertas, para entendermos, Senhor, as astutas ciladas do inimigo à nossa volta, entender as armadilhas que estão postas diariamente contra a nossa fé, contra a nossa vida espiritual. E Deus amado, nos auxilie, Senhor, para que a nossa mente esteja focada, para que a nossa mente esteja colocada em Ti, Senhor. Deus amado, assim como Neemias naquela ocasião olhou para o Senhor e se lembrou que o Senhor é um Deus grande e poderoso, nós também como igreja nos lembramos disso, Senhor, e é por isso, ó Deus amado, que eu peço a Ti, nos dê força para lutar, para trabalhar, para pelejar, ó Senhor, pelo nosso lar, pela nossa igreja. Deus amado, seja sobre cada lar, sobre cada família, cada casal que está nos ouvindo agora, entra com a Tua providência, abençoe este lar, derrame as Tuas bênçãos, ó Rei da Glória. Senhor, abençoe-nos, ó Deus amado. Se porventura, Senhor, tem alguém neste momento que está em depressão, alguém que está ferido, alguém que está traumatizado, alguém que está frustrado, ó Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti, Senhor, atua nesta vida de maneira poderosa. Transforma, Senhor, traz um novo ânimo, restaura a alegria, restaura o prazer de Te servir, restaura a alegria da salvação, porque a Tua alegria é que nos fortalece, Senhor. Vivemos tempos difíceis, ó Deus, mas nós pedimos, Senhor, seja conosco. Traga paz ao nosso coração, traga convicção e a certeza, Senhor, de que o trabalho Teu, a obra Tua, a igreja é Tua, e o que aquilo que estamos fazendo não é em vão, meu Deus. Por isso, Senhor, abençoe cada irmão, abençoe cada irmã que nos ouve neste momento. Nós queremos ouvir testemunhos de que o Senhor tem renovado, de que o Senhor tem abençoado. Por isso, ó Deus, seja conosco. É o que pedimos a Ti nesta hora, em o nome do Senhor Jesus. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanhou neste momento, nós queremos agradecer você por ter acompanhado este culto, que as bênçãos do Senhor sejam sobre o seu lar. Obrigado pela oportunidade de entrarmos aí no seu lar, na sua casa, e que as bênçãos do Senhor sejam contigo. Tenha uma semana aí repleta e abençoada, em nome do Senhor Jesus. E assim chegamos ao final de mais um culto. Muito obrigado a todos os irmãos que participaram conosco. Muito obrigado, pastor Ariadno, essa equipe de trabalho. Bênção de Deus na vida de todos. E daí, irmãos, motivados a continuar na caminhada e na jornada que nos é proposta? Então, a motivação é o elemento essencial no desenvolvimento humano. Porque a motivação está associada à personalidade, ao temperamento e às ações. Bênção de Deus na vida de todos, um forte abraço e até na próxima quarta-feira. Claro, sábado teremos o culto, domingo, e na próxima quarta-feira estaremos novamente com os nossos irmãos. Vamos finalizar com a bênção que nos traz a proteção do Deus Todo-Poderoso. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Santo és, digno de receber a glória e o louvor. Para sempre eu cantarei. Graças
sempre